Seja bem-vindo à nossa série do Chamado à Missão, com 9 passos, 9 episódios, 9 momentos ou 9 confrontos que Deus nos permite viver ao longo da nossa história, da nossa estrada vocacional, dos episódios da minha e da sua vida como cristãos chamados pelo Senhor. A gente viu que o chamado dele é irresistível, nós vimos que há uma necessidade de entendermos o teor da missão, do caráter que eu e você precisamos apresentar nessa missão. Também percebemos qual é o combustível, como que nós precisamos nos abastecer para cumprir essa missão. Nós entendemos qual que é a prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Mas hoje nós queremos falar de um episódio muito importante que Deus nos permite viver dentro da missão, os privilégios e os presentes que Ele nos dá dentro da missão e o porquê que Ele nos dá esse presente. Qual o motivo de sermos presenteados pelo Senhor ao longo da história. Esse texto hoje está em Mateus, capítulo 17, verso 1 a verso 8, uma história que você conhece, o Monte da Transfiguração. Olha só, leia comigo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, grifa aí na sua Bíblia, em particular, a um alto monte, transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. E falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Olha que privilégio que esses homens tiveram. Pedro, Tiago e João, e foram chamados por Jesus. Lá em Lucas, essa mesma narrativa diz que eles foram levados por Jesus ao monte a fim de orar, para ter um tempo com o Senhor, um tempo de intimidade, um tempo especial. Daqueles 12 homens, Jesus separa 3 para esse momento especial e, em particular, olha o que diz o texto, em particular, os levou para o monte. Que privilégio, irmãos. Que privilégio sair daquele convívio onde as multidões seguiam Jesus, onde os discípulos estavam ali vivenciando passo a passo, episódio a episódio, do tempo ministerial de Jesus. E nesse contexto, Jesus chama aqueles homens para lhes dar um presente da manifestação da glória de Deus de uma forma jamais vista. Eles puderam ali vislumbrar, Moisés, Elias, puderam ali ouvir a voz de Deus, dizendo: olha, esse é meu filho, ouçam o que ele diz. Olha que privilégio, ver o rosto de Jesus, as suas vestes resplandecendo, a transfiguração de Jesus. Que privilégio que o Senhor concedeu àqueles homens, que mais nenhum homem teve dentro do contexto apostólico, do contexto dos discípulos, ministerial, das multidões. Jesus queria promover naqueles homens um momento especial de comunhão, de entendimento, de manifestar da glória dele sobre a vida daqueles homens. Acontece que quando encerra esse episódio, os discípulos descem um monte, depois de muito ficarem pensativos sobre esse episódio, e ali embaixo havia uma grande multidão. Se você continuar lendo o seu texto aí, você vai ver que havia uma grande multidão e um menino endemoniado, em que os discípulos que ficaram ali não conseguiram expelir o demônio. E Jesus, de forma gloriosa, poderosa, manifestando a sua glória, mais uma vez cura aquele menino. Ou seja, Jesus permitiu que aqueles homens subissem ao monte para ver a glória de Deus se manifestando naquele lugar, na vida deles, para que a glória de Deus pudesse se manifestar através da vida deles. Tudo que o Senhor lhe presenteia, todos os episódios da sua vida são presentes de Deus, para trabalhar o seu coração, para te encher de fé, para alimentar a sua fé, para promover em você um novo capítulo, um novo dia, um ânimo, um encorajamento, para que você possa continuar vendo a glória de Deus se manifestando na sua vida e por meio da sua vida. Os presentes da missão têm um sentido. Deus não te presenteia com episódios lindos como esse na sua vida porque você é mais bonito que outros. Deus não me presenteia, não me dá privilégio da missão porque acha que eu sou mais crente que outros. Todo privilégio dado por Deus, os presentes dados por Deus, tem um significado, tem um motivo. Quero te contar rapidamente uma história muito interessante. Alguns anos atrás,
eu fui numa cidade no interior do Pernambuco, uma cidade muito pequena, uma igreja muito pequena, e ali, há muito tempo longe de casa, viajando, pregando e falando da missão, tive dias difíceis de saudade, de cansaço, mas especialmente num culto de quarta-feira, numa cidade muito pequena, numa igreja muito pequena, eu tive o privilégio de compartilhar do reino de Deus, falar um pouco sobre a obra missionária, sobre o trabalho da Mais. E no final do culto, quando estava ali com o nosso stand, distribuindo alguns folhetos, tinha ali no canto uma mãe com uma filha, uma menina de 4 anos de idade. E ao final do movimento, a sua mãe chegou pertinho de mim ali e falou assim, olha, ela quer falar com você. E a menina balançou a cabeça que não queria falar, então a mãe disse o seguinte, ela quer te dar uma oferta missionária. Ela sentiu no coração de te dar uma oferta missionária. E quando ela falou isso, a menina estendeu a mãozinha dela para frente assim, e quando eu coloquei a mão embaixo, ela abriu e deixou cair uma moeda de 25 centavos. Eu me emocionei naquele dia, naquele momento. Que privilegiado que eu fui de ver Deus usando uma menina de 4 anos a não sei quantos quilômetros da minha casa, longe, cansativo, um dia difícil, mas Ele me deu um privilégio. E quando aquela moeda caiu nas minhas mãos, eu fechei a mão naquelas moedas, abracei aquela menina, eu pude entender que aquilo foi um presente do Senhor, para dizer, filho, continua servindo, mesmo que isso lhe custe, mesmo que isso pareça difícil, Ele te dá o privilégio da missão para manifestar a glória de Deus na sua vida, para que ela continue sendo manifesta através da sua vida. Muitas moedas de 25 centavos, muitas expressões do amor de Deus, da glória de Deus estão sendo desenhadas na sua missão, na sua história. Lembre-se disso. Privilégios que Deus te deu, para que a glória dele se manifeste de forma poderosa na sua vida, para que a hora que você descer a montanha, a glória dele possa se manifestar através da sua vida. Deus abençoe muito a sua vida. Preste atenção nos presentes que Deus tem te dado ao longo da história. Do chamado à missão, Jesus te abençoe.